Quiz. A repetição é a mãe dos estudantes, já dizia o adágio latino. Como é que é o nome do santo que defendeu a divindade de Jesus? A divindade do Espírito Santo? Atanásio já. Os 3 primeiros concílios que nos interessam aqui, concílio de? Que ano? Como? 325. Segundo concílio que definiu a divindade do Espírito Santo? Que ano? Qual é o concílio que ratificou os credos de Nicéia e Constantinopla? Que foi em que ano Basílio escreveu o Tratado sobre o Espírito Santo? 300 e? Muito bem. Salve de palmas para você, muito bem. Não vieram só para comer, que coisa bonita. Que eu acho que metade dos carismáticos não veio pelo Espírito Santo, veio pelo lanche, vamos combinar. Vamos trabalhar. Uma distinção que, se vocês quiserem, que o Cantalamessa, eu vou citando as páginas, vocês vão situando, tá? Minha função aqui é ajudar a dar um esquema de leitura do livro, ponto. Página 15, ele faz uma distinção, que é uma coisa muito importante no credo. A distinção entre aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz. Vou dar um exemplo que é bem fácil de entender. Vocês já perceberam que hoje, quando você pergunta assim, quem é você? Nós respondemos a nossa profissão? Quem você é? Eu sou professor. Quem é você? Eu sou costureira. Eu sou cozinheira. Não. Isso não é você. Isso é o que você faz. A minha identidade é outra. Se você falar filosoficamente, então, eu sou um ser humano, eu sou uma pessoa. Se eu for falar antropologicamente, eu sou um ser humano. Então assim, antropologicamente, eu sou diferente dos animais, sou um ser humano. Certo? Eu sou uma pessoa. Entre Deus e eu sou uma criatura, Deus é o Criador. Isso é quem eu sou. Claro, eu também sou o pai. Isso é um atributo meu. Eu escrevo livros, eu dou palestras. Isso é o que eu faço. Até porque nós humanos temos... nós mudamos as nossas ações, nós fazemos coisas diferentes que impactam sobre a nossa identidade. Mas eu posso ser professor, açougueiro, pintor, cantor, não vou deixar de ser humano. Bom, então existem 2 níveis. No credo, e o Cantalamessa diz isso muito bem, nós só dizemos que cremos em Deus, que é o que o credo chama de credo in. Credo in. Isso é uma coisa que no nosso credo não fica claro. Vou colocar aqui, ó. Se você pegar o catecismo da igreja, você vai perceber que isso fica claro. Vocês sabem que a primeira parte do catecismo é o credo. Só que em latim você diz credo in Deum, ou credo in unum Deum, certo? Eu creio em Deus, eu creio em um só Deus, ou creio em Deus. Então o credo vai dizer o seguinte: eu creio em Deus Pai, em Jesus Cristo e no Espírito Santo, né? Em o Espírito Santo, então é em o Espírito Santo, certo? O português não capta isso, o italiano capta, tanto que ele vai trabalhar essas questões. Eu creio, por exemplo, nós falamos eu creio na igreja. Em italiano, como em latim, a expressão melhor seria eu creio à igreja. Entenderam? Por que essa distinção que o português não mostra? Porque Deus é... quando eu falo eu creio em,
significa que eu estou dizendo que eu creio em alguém. Certo? Então veja, o que é fé? Isso ele não vai explorar. O Cantalamessa, ele lançou um livro recentemente, que é Fé, Esperança e Caridade. É muito importante a gente fazer a distinção entre as virtudes teologais. Hoje a gente confunde muito crer com a crença em qualquer coisa. Crer do ponto de vista catequético, doutrinário, como está aqui, crer é o assentimento livre da razão e da vontade ao Deus que se revela. Então, a fé é a resposta ao Deus que se revela. Repitam. Fé é a resposta ao Deus que se revela. E por que eu tenho fé? Porque eu creio em alguém, em Deus. Existe uma fé humana. Se você vai num médico, que você está com a dor de dente, tá? Apendicite agora, você chega no médico, você nunca viu aquele médico, mas ele está dentro de um hospital, está com jaleco branco, tem um carimbo que tem um doutor lá, nem é doutor, mas tem um carimbo que é doutor, não é? Você está morrendo, parece, de dor, ele pega um papelzinho, dá um carimbo, escreve uma coisa e te manda tomar uma droga. Porque remédio é droga, né? Por isso que farmácia chama drogaria, né? Não é? Ele dá uma droga. Que pode te matar se for a coisa errada. Mas você vai para casa, você sai dali para a farmácia e compra um remédio porque você quer acabar com a dor. Detalhe. Você tem fé humana naquele cara, ou naquela mulher. Por quê? Você aceitou o que ele disse pela autoridade que você pressupõe que ele tem. Você imagina que ele estudou, teve um diploma, foi aprovado e está habilitado para te dar aquela receita, não é? Então eu acredito na pessoa pela autoridade que eu suponho que ela tem e confio no que ela disse. Ponto? Eu estou aqui na frente de vocês porque vocês têm fé em mim. Assim espero, né? Espero que vocês não fiquem incrédulos até o final dessa formação. Vocês pressupõem que eu tenho uma formação, que eu entendo do que eu estou falando, né? E o que eu estou falando no momento é a minha receita para vocês. Tanto que toda palestra, muitos já me conhecem, então ninguém lê o currículo, mas toda palestra que eu vou, alguém tem que ler. Professor Rudy fez bacharelado, não sei o que, mestrado, não sei o que, doutorado, publicou isso, porque são os meus atestados da minha autoridade. Quando eu digo que eu creio em Deus, eu creio porque eu aceito, confio na autoridade de Deus. Então eu creio, só existe fé no sentido teológico quando eu confio em Deus, aceito a sua autoridade e por isso eu faço o que ele me disse. Porque eu creio em Deus. Então, não há fé sem você crer que Deus existe e de que a sua palavra tem autoridade. Algo é palavra de Deus porque detém da autoridade de Deus. Então, a fé é sempre uma resposta ao Deus que fala. Se eu tirar o Deus que fala, não existe fé. Tem uma crença vaga em qualquer coisa. Eu acho que Deus existe. Achar que Deus existe ainda não é fé. Por quê? Porque você pode chegar à conclusão que Deus existe pela sua razão. Não é? Isso não é fé. Claro que eu tenho fé, eu acredito que Deus existe. Meu filho, nada mais distante ainda da fé do que isso. Não é? Vou dar um exemplo brincando, né? Tenho certeza que muitos de vocês aqui já fizeram o propósito de ir para a academia, que é a sucursal do inferno na terra. Não é? Você vai lá, faz a leg press, que é uma coisa ridícula. Você fica de bunda para cima várias vezes. Para mim, como homem, isso é um problema. Né? Agachamento. Você fica assim. Você olha, passaram 5 minutos. Parece que está 4 horas lá, 5 minutos de humilhação pura. Não é? Aquele cara marombado de regata, que para a regata vem aqui, só tapa o biquinho do peito, né? Você é assim, ó. Parece estar grávido, né? Ridículo. Ridículo. Daí mas tem gente, a minha mulher é dessa, minha mulher odeia academia. Mas sabe aquela pessoa que compra a roupa da academia e acha que já começou a emagrecer? Ela se matriculou na academia, ela comprou a roupa, acha que já está fit.
Quando você diz que crê em Deus porque você acha que Ele existe, é a mesma coisa. Você acha que tem fé, meu filho? Você nem começou ainda a ter fé. Você só comprou a roupa. Você só se matriculou na academia. Você nem emagreceu ainda. Por quê? Faltou o processo, faltou o caminho. É a resposta livre. Ponto. Dito isto, então eu creio em Deus. Porque eu acredito naquilo que Ele disse. Eu acredito na autoridade dEle. Mas tem uma outra dimensão. Aquilo que Deus faz. Então eu creio à igreja. O que significa, professor? Significa que, se eu creio em Deus, eu dou o meu assentimento livre, eu dou a minha resposta de fé, também aquilo que Ele fez. Mas por quê? Porque é Ele que fez. Eu estou na igreja, porque Deus fez a igreja. Estão entendendo? Eu acredito no que a igreja diz, porque foi Deus que fez a igreja. Estão entendendo? É, vamos dizer assim, uma autoridade derivada. Ficou claro para vocês? Então, eu creio na igreja, sobretudo. É o lugar onde eu creio. Porque a igreja só tem fundamento porque ela é de origem divina. É muito interessante, né? Muitos vão dizer assim, eu não acredito na palavra de Deus porque ela foi escrita por homens. Não tem isso? As religiões são coisas humanas. A palavra de Deus é coisa de homens. E você, seu ignorante, o que você está dizendo está sendo dito por quem? Por um burro, pelo visto. Não, é interessante que a pessoa, que é um ser humano, desqualifica o que foi dito, foi escrito por seres humanos, né? Então ele não dá. A questão é, nós cremos que a palavra de Deus é de origem divina, por isso ela goza de autoridade. Isso é fé. Se você não, então não há fé em sentido estrito, se você não acredita que Deus existe, porque assim, acreditar que Deus existe é pouco. Porque você pode acreditar que Deus existe, mas que Ele não está nem aí para nós. Que Ele é só uma inteligência, um motor, como a filosofia vai dizer, que sustenta o universo, mas não está nem aí para nós. Que esse é o princípio básico, por exemplo, que você vê na maçonaria. O Deus arquiteto. O Deus arquiteto é aquele que fez o mundo e o abandonou. Ele não está interessado pelo mundo. Então um Deus desinteressado pelo mundo não manda um filho para salvá-lo. Ficou claro? Então você pode crer um Deus assim, que Ele não está nem aí para nós. Então crer em Deus não significa que você crê que Ele se interessou por nós, que Ele veio até o mundo, que Ele se encarnou. Eu só sei disso porque Ele se revelou. Jesus tem que aparecer e dizer assim, o reino de Deus está próximo. Eu estou aqui, quem é maior que Abraão, o Pai e eu somos um. Se Jesus não diz isso, nós nunca adivinharíamos que existe um Filho que se encarnou. Nós saberíamos muito menos ainda do Espírito Santo. Nós não saberíamos da Trindade se Deus não a tivesse revelado. Nunca seria fruto da nossa cabeça. Ponto. Isso é fé. Dito isto, o Cantalamessa vai dizer, eu creio em Deus e eu creio naquilo que Deus faz porque foi Ele que fez. Então quando eu digo assim, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, eu estou falando de quem Deus é, não é? Ele é criador, eu estou falando de quem Deus é, mas Ele é criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis. Isso é o que Ele faz. Quando eu falo visíveis e invisíveis, invisíveis são os anjos. Então eu creio nos anjos porque eu creio em Deus, porque foi Ele que os fez. Está entendendo? Uma coisa é o que Deus é, outra coisa é o que Deus faz. Então, lendo aqui o artigo do Credo Niceno-Constantino-Napolitano, como está no Catecismo. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. É isso que o Cantalamessa, isso está um pouquinho antes do início da segunda sessão, a profissão de fé segundo os símbolos. Esse é o número 184. No número 184 do Catecismo está a versão oficial do credo. Vocês podem ver que são 4 linhas, basicamente. Pegue o capítulo 1 do livro do Cantalamessa, do padre que canta a missa, vamos lá. Página 20. Agora eu vou ser bem sintético.
Para quem tem dificuldade de leituras, de interpretação, não sei também os níveis de formação de vocês, eu recebo pelo menos muito feedback de gente que tem assim, ó, eu leio, eu passo por um parágrafo, já não lembro o que diz o outro. Eu dou muita formação sobre catecismo, e o que eu vejo as pessoas, imagina, 2.865 parágrafos. Então as pessoas assim, professor, eu tive que ler 4 vezes o parágrafo. Claro, porque não é o... Imagina, a pessoa trabalha a semana inteira com uma coisa, depois entra num universo estranho para ela. A primeira coisa que eu digo assim, você tem que ter uma noção geral. Antes de entrar no detalhe, você tem que ter um sobrevoo. Uma das coisas que vocês podem fazer antes de ler um capítulo é sempre ler os títulos e os subtítulos, para vocês terem um panorama. Vamos ler, se vocês perceberem, o Cantalamessa, ele pega cada frase e vai destrinchando. Vamos lá, como é que ele estruturou? Vamos lá. Origem do artigo do Espírito Santo, 1.2. Vamos lendo juntos. Creio no Espírito Santo que é... que é Senhor. Então aqui ele vai explicar o conceito de Senhor associado ao Espírito. 1.3. E dá vida. Você tem a encíclica de São João Paulo II sobre o Espírito Santo, se chama como? Dominum et vivificantem, que é Senhor e vivifica, ou seja, dá vida. São esses 2 atributos que o Espírito Santo tem aqui. Ele é Senhor e dá a vida. Então aqui, primeiro ele vai explicar o que é Senhor, agora ele vai explicar o da vida, ou seja, o vivificante. 1.4, pulando, está na página 32, página 32, 1.4. Procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Aqui ele vai explicar, primeiro, a primeira parte falou quem é o Espírito Santo. Agora ele começa a falar a relação do Espírito com o Pai e o... Então primeiro é isolado, entre aspas, né? O zoom, depois agora vamos falar da relação dele com as outras pessoas. Vamos lá. Vamos lá, tem 1.5, né? E falou pelos profetas. Agora é a parte, vamos dizer assim, carismática. Não é? Olha que níveis. Olha que interessante. Ele é Senhor e dá vida. Então nós estamos falando aquilo que ele é. Mas procede do Pai e do Filho. Ainda nós estamos no que ele é. Ele que falou aquilo que ele... Estão vendo? Ficou claro para vocês esse panorama? Então vamos voltar lá. A origem do credo, do artigo, vocês já sabem. Eu já fiz um pequeno... Então, agora eu vou colocar a numeração do sumário, tá? Para que depois vocês... Eu imagino que vocês vão retomar esse livro para formações, para estudos. Então no fim vocês vão ter o esquema completinho. 1.1, origem do artigo sobre o Espírito Santo. Concílio de Constantinopla, ano 381. Qual foi o ano que São Basílio escreveu o tratado sobre o Espírito Santo? Vocês estão craques, estou gostando de ver. Tem que saber o que tem nessa água aqui, né? Como é que é? Só quero saber, cadê o povo? É Barbacena? Cadê o povo? Cadê o povo de Barbacena? Está lá atrás? Eu soube que fizeram uma campanha bonita para vocês irem hoje, né? Tinha um apóstolo aí dizendo, vão, né? Tudo bem, que bom que vocês vieram. Todos, né? Que bom que todos vieram, claro, né? Mas soube que teve uma propaganda especial. 1.2, vamos lá. Agora, o que eu vou fazer agora? Eu primeiro vou chamar a atenção dos tópicos e depois eu explico o conjunto, ok? Vamos lá. Então, a primeira característica, 1.2, o foco está aqui no quê? Creio no Espírito Santo, só vou colocar a parte final, que é Senhor. Aqui ele vai explicar essa distinção na página 22 do Credo in. Essa distinção do acreditar em e acreditar que. Isso a gente acabou de ver, certo?
Quando, página 23, ele está dizendo que é Senhor, o que isso significa? Que o Espírito Santo, vou colocar essa aqui, é Senhor. Isso significa, isso está falando da natureza, não da pessoa. Que distinção é essa, professor? Quando eu falo que o Espírito Santo é Deus, eu estou falando da natureza dele. Quando eu estou dizendo que esse Espírito, que a terceira pessoa que é Deus se chama Espírito Santo, então eu estou falando da pessoa. Distinção simples. Eu sou um ser humano. Isso diz respeito à minha natureza. Mas eu sou rude. Isso diz respeito à minha pessoa. Então, natureza é basicamente aquilo que é comum. A pessoa é aquilo que é particular. Singulariza. Então, o Espírito Santo é Deus? O Pai também é, o Filho também é. Isso diz respeito à natureza. Só que a pessoa é o que singulariza. O Pai é Deus, mas é Pai. O Filho é Deus, mas é Filho. O Espírito é Deus, mas é Espírito. Então, não há nem, isso aplicando também as naturezas de Jesus, não há mistura nem confusão. Certo? Ponto. Então, quando diz é Senhor, a primeira coisa que está dizendo é que está falando da natureza e não da pessoa. Então, quando o credo diz que o Espírito Santo é Senhor, está querendo dizer que ele é uma confissão da divindade do Espírito. Dizer que o Espírito é Senhor é confessá-lo como Deus. Não esqueçam que Senhor, vocês sabem disso, né? Só um parênteses aqui. Como é que é Senhor? Como é que é Senhor em hebraico? Você conhece aquela música? Jesus Cristo é o... Pega, vamos ver. Conhecem? Como é que é em hebraico? O Novo Testamento nos ensinou a chamar Jesus de o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Isso é hebraico. Vamos lá. Vamos cantar só para a gente entender. Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor. O Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Não estou sentindo nenhuma convicção. Glória a ti, Senhor. Dá o quê? Na minha vida Ele é o Senhor. Mais forte. Na minha vida Ele é o Senhor. Na minha vida Ele é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Obrigado. Porque Senhor era o jeito que o judeu usava para não usar o nome de Deus, que é Yahvé. Então, quando eu digo que Jesus é o Senhor, eu estou dizendo que Ele é Yahvé. Ele é Deus. Então, quando Pedro diz: a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Ele está dizendo: a quem iremos, meu Deus? Só Deus tem palavras de vida eterna. Um ser humano normal não teria. Então, quando eu digo, a Bíblia diz: Jesus Cristo é o Senhor. Mas a gente poderia dizer: o Espírito Santo é o Senhor, não é? O Senhor, o Senhor. Está vendo? Porque Jesus o Espírito é Senhor. Isso é o que é chamado de, ali vai aparecer a expressão, isotimia. Agora com esse negócio de política e direito, né? Supremo Tribunal Federal, que a gente sabe mais nome de escalação do Supremo do que escalação da seleção, né? Todo mundo ouve falar em
Todos devem ser tratados com isonomia. O que é isonomia? É quando todos são iguais perante a lei, nomos. Mas o que é isotimia? O que é isotimia? É igualdade também, mas do quê? Isotimia é igualdade de adoração. Em termos específicos isotimia seria como igualdade de almas. Significa, se ele é Deus, se ele é Senhor, ele tem que receber a mesma adoração que o Pai e o Filho. É isso. Isotimia, que é a igualdade de adoração. Por quê? Se ele é Senhor, ele não é... Qual é o contrário de Senhor? Então o Espírito Santo não é servo do Pai, porque ele é Senhor. Estão entendendo as camadas da afirmação? Jesus Cristo é o Senhor. Aí está a beleza da teologia. Aquele que é Senhor assumiu a condição de escravo. Embora sendo Deus, humilhou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo. O servo não é maior do que o seu senhor. Ele se abaixa, né? Não, Senhor, não. Pedro olha para Jesus lavando os pés e diz, não, Senhor, eu não sou digno de lavar os meus pés. Imagina, o Senhor agindo como servo. Jesus diz, não, se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Preste atenção como termina. Diz o Senhor. Sejam como servos, diz o Senhor. Embora sendo Senhor, ele age como servo. Entendendo? Para que nós que somos servos imitemos na sua divindade assume a nossa humanidade, para que a nossa humanidade se espelhe na sua divindade. Ponto. Sim. Alguém tem que dar o microfone, senão eu vou sair da gravação. Colocaram uma linha aqui para me prender, ó. Não posso sair daqui, ó. Fale, vai lá. Na nossa espiritualidade, de renovação, nós fazemos também a experiência. Na nossa espiritualidade de renovação, nós fazemos a experiência de aceitarmos o senhorio de Jesus. E o Cantar a Missa, ele não faz aqui, a não ser que eu tenha entendido errado, como se fosse uma certa diferença em dizer Senhor Jesus e Senhor Espírito Santo. É porque nós estamos no credo, na parte do Espírito Santo. Então ele está explicando os artigos do credo, que diz assim, o credo colocou a palavra Senhor para deixar claro que o Espírito Santo também é Deus. É porque na nossa lógica tem que ter vindo o Filho primeiro. É que nós estamos... É isso que o Cantar a Missa quer dizer. Olha, vocês estão tão acostumados a chamar Jesus de Senhor, que vocês esquecem de olhar que o credo também diz, o Espírito Santo também é Senhor. E você só pode dizer que Jesus é o Senhor no Espírito Santo. Estão entendendo? Depois eu vou selecionar uma parte. Tem uma pregação do Cantar a Missa para a renovação carismática, il rinnovamento dello Espírito, em que ele faz uma pregação sobre Jesus Senhor. É uma das coisas mais lindas. Quem entende um pouquinho de italiano, escute, não coloque a legenda. Depois eu vou selecionar uma parte. É linda a pregação. E ele mostra claramente o senhorio de Jesus. Então, para resumir, por isso que eu mostrei o documento da renovação carismática. Não faria sentido um movimento... Olha bem o que eu vou falar. Não faria sentido surgir um movimento de renovação no Espírito
se fosse só para dizer que o Espírito é Senhor. Porque o Espírito nos leva a dizer que Jesus é o Senhor. Então o movimento de renovação do Espírito é aquele que o Espírito faz a igreja redescobrir a cada dia o senhorio de Jesus. Está entendendo? Tá entendendo? É isso, porque senão a gente desconecta a ação da Trindade. Então é justamente isso, nada mais coerente que a Sagrada Escritura. Porque senão a gente estaria isolando o Espírito dessa noção maior de senhorio. Porque senão no fim a gente estaria cortando o Espírito Santo da Trindade. Então é justamente isso. Jesus é o Senhor. E quem te levou a falar isso? O Espírito Santo, que também é Senhor. Ponto. Certo? Ficou claro? Muito bem. Muito bem. Nananana. Então, se ele é servo, se ele não é servo, ele não é o quê? Página 24. Lá em cima, se ele não é servo, ele não é criatura. Olha o ponto. Ele não é se ele é senhor, ele não é servo. Se ele não é servo, ele não é criatura. Se ele é criatura, se ele não é criatura, ele só pode ser 1.3. É o Senhor que dá a vida. Estão vendo como tudo está conectado? Porque quem dá a vida é aquele que cria. Veja, o meu objetivo aqui é mostrar para vocês coisas que vocês talvez não tenham percebido na primeira leitura. Então, se ele é aquele que dá vida, ele é esse sopro. Ele está associado, o Espírito Santo está sempre associado ao sopro. Isso é uma coisa muito importante que vocês têm que gravar. O Cantalamessa vai falar muito bem. Jesus é a palavra, o Logos. O Espírito é o sopro, o hálito. Entenderam? Gravem isso já. O Pai fala o Filho. O Pai pronuncia o Filho. Porque João vai dizer, no princípio era a palavra. Então, o Filho, por isso que a gente diz que Jesus é a palavra de Deus. Isso tem tantas camadas que a gente perde. A Bíblia é a palavra de Deus. É por analogia. Jesus é a palavra de Deus. Porque Ele é a palavra que o Pai pronuncia. E nesta relação de amor entre o Pai e o Filho, o Pai fala o Filho. O Pai gera o Filho como palavra. E ambos sopram, expiram. Deles procede o Espírito Santo. Certo? E prestem muita atenção nessa profundidade. Nunca esqueçam que você não... Claro, você precisa de língua para falar. Mas você precisa do ar para falar. Não é? Perdi o ar. Você precisa, tanto que, uma vez, bem claro, quando você canta, você não alcança certas notas quando você já não tem mais ar. Então você não chega em certo ponto, porque ele faltou um elemento. Você tem a língua, você tem as cordas vocais, só você tem todo o aparelho, só faltou ar. O ar é indispensável à palavra. Certo? Tanto que a gente está falando... Não é isso? Porque a gente cospe na pessoa, né? Às vezes sai mais do que ar. Então, há um vínculo profundo entre a palavra e o sopro. Não é isso? Então, da palavra vem esse sopro. Do Pai e da sua palavra vem o sopro do Espírito. Ponto. Então, aí nós temos muitas camadas, mas eu quero chamar a atenção mais para isso. Aqui a partir da página 25, ele vai fazer inúmeras analogias. Vai falar da vida divina, que é o que o Espírito Santo dá. Então,
e que dá vida. O que o Espírito Santo dá? Que tipo de vida é essa? Então, a vida que ele dá é a vida divina. A segunda vida que ele dá é aquela que vem do batismo. Que é aqui, ó, a vida divina é o que ele dá. No batismo é como o Espírito dá essa vida. E, por fim, qual é o resultado disso? O batismo é onde dá. Leandro. E, por fim, como ele dá? Matando as obras da carne. Que é como ele dá essa vida. Certo? Então ele dá a vida. Que vida é essa? A vida divina. É a participação na vida de Deus. Onde isso acontece? No batismo. Como isso acontece? Matando as obras da carne. Então aqui o batismo, a vida sacramental, entra nitidamente como o princípio da vida divina em nós. E daí aqui eu não vou entrar em todos esses detalhes, né? Mas ele vai citar Plotino, vai citar São Paulo, vai citar o exemplo inclusive de Michelangelo, e vai dar uma série de exemplos. Mas veja, com isso ele está querendo dizer que o Espírito participa da atividade criadora. Porque lá no começo a gente diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Só que a gente também diz: o Espírito dá a vida, então ele participa da atividade criadora. Vejam que também tem um elemento de criação no artigo sobre Jesus. Está claramente. Quando começa a falar em Jesus, vai dizer assim, ó: creio em um só Senhor, Jesus Cristo. No Espírito Santo a gente disse, né? Creio no Espírito, que é Senhor e dá a vida, não é isso? Pode ver que não precisa dizer que Deus é Senhor, porque Deus é Deus, o Pai é Deus, está claro para todo mundo. Só que o credo vai dizer que Jesus é o Senhor, e vai dizer que o Espírito é Senhor, para dizer o Filho é Deus, o Espírito é. Só que olha o que diz, então, creio em um só Senhor, Jesus. Um pouquinho mais abaixo vai dizer: por ele todas as coisas foram. Ou seja, ele participa, ele está na criação. E no Espírito Santo a gente diz: creio no Espírito Santo, que é Senhor e dá a vida. Perceberam que as duas coisas que são ditas do Filho são ditas do Espírito Santo? Estão percebendo essas conexões? Ponto. Muito bem. Dito isto, podemos pular, tá? Nós temos que fazer esse salto, senão a gente não termina nunca. 1.4. Estão conseguindo acompanhar? Estão entendendo? Se não tiverem, mintam. Para deixar o palestrante feliz. E procede do Pai e do Filho. Então, duas coisas: procede do Pai e do Filho. E aqui se completa aquilo da isotimia. E com o Pai e o Filho é adorado, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Como é que é o nome técnico para isso? Isotimia. Então veja, aqui nós entramos na parte talvez mais complexa de toda essa discussão. Aqui ainda nós estamos falando da natureza do Espírito Santo. Só que agora nós vamos começar a falar da pessoa do Espírito Santo. Ainda estamos no nível do que é, mas aqui começa a distinção entre a natureza e a pessoa, certo? Porque
Ele procede do Pai e do Filho. Então nós acabamos de falar da natureza, é Senhor e da vida. Agora vamos falar da pessoa. Procede do Pai e do Filho, que o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Qual é o esquema que o nosso querido Cantalamessa diz? O Espírito Santo é o quê? Não vou ficar colocando o Espírito Santo o tempo todo, porque nós estamos falando dele. Ele é diferente do Pai. Não é? Porque ele procede do Pai. Então o termo aqui é processão. Ele é diferente do Filho. Tudo isso página 32, tá? Ele é o quê? Diferente do Filho. Por que ele é diferente do Filho? Porque o Espírito Santo é processão e o Filho vem por... Eu vou mostrar um esqueminha aqui para vocês que vai ajudar. Eu até vou colocar, eu vou jogar essa imagem aqui no arquivo para depois vocês terem tudo. Aqui está em inglês, mas vocês vão entender. O Pai gera o Filho. Geração. Então, geração aqui no sentido da palavra. O Pai diz o Filho, porque o Filho é o verbo, é o Logos. Okay. Hã? Isso. Eu hoje te gerei. Então, o termo geração é esse geração da palavra. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. É a geração da palavra. E o Pai e o Filho realizam a processão do Espírito. Sopram o Espírito. Tem uma imagem que até, quando vocês estavam cantando no início, canta o Espírito Santo, eu me arrependi porque eu não coloquei antes. Mas essa imagem mostra... É a melhor forma de vocês entenderem a processão. Certo? Depois vamos usá-la mais no momento de oração, porque fica pelo menos a gente tem alguma coisa para qual olhar. Essa é a imagem da processão do Espírito. Essa é uma pintura do chamado filioque. Procede do Pai e do Filho. Filioque é isso, e do Filho. Porque o credo de Nicéia dizia, procede do Pai. Só que a Bíblia é muito clara em dizer que Jesus vai enviar o Espírito Santo. Então, o Espírito também é o Espírito de Cristo, não é? Jesus disse, se eu não for, o Espírito não vem. Não é isso? É muito claro. Tanto que Jesus... É isso que é interessante. Essa é uma das descobertas muito interessantes que o Bento XVI trouxe para mim. É muito claro que Jesus... Qual é o motivo de Jesus subir ao céu? Não é nos abandonar, o Cantalamessa vai mostrar isso claramente, mas é nos dar o Espírito Santo. Se eu não for, ele não vem. Eu preciso ir para que o Espírito venha. Então não é que ele nos abandona. O Cantalamessa vai dizer, ele inaugura uma nova forma de presença. Está entendendo? Então, é isso que o credo está nos ensinando. Vocês conhecem esse esquema clássico, né? Isso é basicamente, então, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Todos já conheciam esse esquema, né? De alguma forma já conheciam. Só que, ao mesmo tempo, o Pai não é o Filho, que não é o Espírito, que não é o Pai. Estão vendo? Esse é um esqueminha claro. Isso vale. Tem camisetas hoje para vender com esse símbolo. Então aí, esse é o desenho da Trindade. A gente em geral faz um triângulo, né? Mas esse daí explica bem melhor. Ó, comprem camisetas com o dogma da Trindade. Se vocês acham que é difícil, tem um canto que eu acho beira breguice, mas que ele fala da Trindade, né? Mistério tão bonito, aqui não entenderei. Não conhecem?
Santíssima Trindade, eu louvo e louvarei. Não conhecem? Meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Meu Deus do céu. Pai, Filho e Espírito Santo. Meu Deus do céu. É bom na próxima, se um aluno de teologia for fazer na Trindade, né? O professor faz uma pergunta, ele canta: mistério tão bonito, aqui não entenderei. É uma boa desculpa para não explicar a Trindade. Cantando. Muito bem. Vamos aqui, perfeito. Alguma pergunta até aqui? Não? Na página 33 ele fala que os latinos erraram ao inserir essa palavra no credo, porque dá a ideia de que o Espírito Santo está fora da Trindade para os gregos, ou não? Não, na verdade, o erro não é que é um erro teológico, é um erro ecumênico. É porque assim, você assina uma declaração que todo mundo briga por ela. Daí depois você vai lá e acrescenta um tópico. Na verdade, hoje é só questão de modalidade. Os protestantes e os ortodoxos e os católicos acreditam na mesma coisa. O que os ortodoxos não aceitam é a inserção desta fórmula numa fórmula que tinha sido aceita por todos. Então assim, não mexa no credo, não mexa no texto. Porque vocês vão perceber que o Cantalamessa mostra muito isso. Dependendo da cultura teológica, você acentua um aspecto e não acentua outro. Ele vai dizer isso claramente no livro. Por exemplo, os orientais, ortodoxos, em geral, quando eles vão falar de Deus, primeiro eles falam do Pai, Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, para depois falar que é um só. Nós latinos, em geral, primeiro falamos que existe um só Deus e que ele é em 3 pessoas. É a diferença do modo de começar a contar. Estão entendendo? Então, a discussão não é assim: vocês não acreditam na mesma coisa. É que vocês não contam a mesma coisa do mesmo jeito. Tem gente que começa no final da história. Outros começam, entenderam? Tanto que ele fez algo totalmente oriental. Ele começou falando do Espírito Santo, que nós latinos colocamos no fim. Pai, Filho, Espírito Santo. Ele disse: eu prefiro o modelo grego. Exatamente esse livro. Começou com o Espírito Santo. Estão entendendo? Então, na verdade, não é uma distinção teológica em si, é uma distinção de estrutura de discurso teológico. E a questão do filioque na verdade, na época, ele vai dizer claramente, quando o filioque foi colocado, não teve tanta briga. Mas quando as relações ficaram tensas, só em 1054, é que tiraram o filioque da gaveta para dizer assim: tá vendo? A igreja de Roma e a igreja oriental está se dividindo. Olha o que os latinos fazem. Então, basicamente, vamos dizer aqui, por mais de 600 anos, isso era um problema menor. Daí, quando a política entrou em jogo, vamos usar isso como um pretexto para brigar. Mas na prática, teologicamente, nós acreditamos na mesma coisa. Certo? Então, o filioque é hoje uma questão política. Isso está na página 33. Ok? E aqui ele vai comparar o Espírito Santo com luz, com tudo, mas o que é mais importante para nós está aqui na página 34. Porque muitos vão comparar assim, mistério tão bonito aqui não entenderei. Tem muita gente que tenta explicar o Espírito, a Trindade de diversas formas. De diversas formas. A questão é a seguinte: sólido, líquido e gasoso. São 3 formas de ser da água, não é? São 3 estados. Então, uma comparação, perfeito, não é? Só que são sempre comparações, é a lei da analogia. Você busca uma coisa criada para tentar explicar Deus, não é isso? Porque como foi Deus que fez, você acha na criação
coisas que parecem com Deus. Nós fazemos isso. Nasce o filho, todo mundo faz a mesma coisa. Ah, é parecido com quem? Todos nascem com cara de joelho. É assim, a gente não pode se enganar. Nasce um negócio roxo assim, tudo murcho, né? Não é? Nenhuma criança nasce bonita. E de fato, algumas crescem e não ficam bonitas. Isso nunca chega. Sabe que esse é um pecado, eu acho que é um pecado venial. Você olha aquela criança feia, coitada. Você diz, ai que lindo. Mentira, é feia. Eu nunca disse que uma criança que eu achava feia que era bonita. Nunca disse. Tomei como propósito. Agora, se alguém disser que o seu filho é fofo, ele está querendo dizer que ele é feio. Porque ele não teve coragem de dizer que é bonito. Não é? Presta atenção nisso. Mas brincando aqui. O que nos importa aqui é que na realidade Deus deixou as suas marcas. O exemplo da criança que eu ia dar. Quando você olha uma criança, você está o tempo todo buscando vestígios do pai e da mãe nela. Ah, tem o olho da mãe, tem o nariz do pai, não é? Daí cresce e a mãe diz, carreguei 9 meses na barriga para sair com a cara do... Ai, que lamento, você escolheu esse homem, né? Para dormir com ele, agora está reclamando que a criança... Dormiu com o cara, agora está reclamando da cara dele. As outras partes você gostava, agora da cara não. Ah, toma banho, né? Menos hipocrisia, vamos combinar. Ah, não, tem a cara do pai. Ah, toma banho. Eu tenho 4 filhos, então eu tenho lugar de fala. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Criador, entre aspas, sempre deixa sinais na criatura. Pior que quando nasce parecido com a sogra, né? Daí é triste, né? A cara da sogra. Pois é, eu tenho uma irmã, eu já até falei, ela nem sei que vai querer ter filhos, é um trabalho na nossa família, é um tabu. E a minha 4ª filha nasceu a cara dela. Eu tenho uma raiva. A guria não quer ter filho, eu fiz uma filha com a cara dela. Eu disse, eu vou cobrar aluguel, cobrar royalties, alguma coisa assim, não sei. Não tem que cobrar. Então Deus deixou sinais na natureza de si. Coisas que a gente pode comparar para explicar Deus. Ah, Deus é luz, não é? Não é isso? O Espírito Santo é luz. Está cheio de luz, não é? É fogo, línguas de fogo. Então, fogo é Espírito Santo. Então tem coisas na natureza que explicam da mesma forma. Qual é a analogia? Só que todas as analogias são muito imperfeitas. Daí vem Santo Agostinho e diz que a melhor forma de entender Deus é com a categoria de amor. E isso não é poesia, isso é teologia. Página 34. Vamos lá. Fim do primeiro parágrafo. Atualmente, então, posso falar Deus como luz, como água, mas é melhor falar como amor, que indica circularidade, intercâmbio, comunhão. Atualmente é neste fluir do amor do Pai para o Filho que se situa o Espírito Santo. Juntos, o Pai gera o Filho no Espírito Santo, isto é, amando. O Pai e o Filho sopram o Espírito Santo amando-se. O Espírito é o eterno movimento de amor entre os dois. Viram? O Pai, por isso, o Pai é o que ama, o amante. O Filho é o amado. O Espírito é o... Mas uma coisa, isso é bem cantalamessa. Ele vai deixar claro, o Pai gera o Filho no Espírito. Não é? Porque o Pai ama. Jesus é o amado. Então, ele só pode gerar o Filho, segundo cantalamessa, no amor, que é o Espírito. Então veja, não há um isolamento aqui das pessoas da Trindade. Perfeito. Esse é o primeiro ponto. Então, Deus é amor, Pai amante, Filho amado, Espírito amor. E uma segunda característica, ele vai dizer, página 35. Primeiro parágrafo da página 35.
O Espírito Santo não é um parente pobre na Trindade. Não é uma energia, um fluido que permeia o universo, como pensavam os estoicos. É uma relação subsistente, portanto, uma pessoa. Não é a terceira pessoa do singular. Sublinhe isso. Não é a terceira pessoa do singular, mas a primeira pessoa do plural. É o nós do Pai e do Filho. Então, a primeira coisa que nós sabemos do Espírito Santo, que Deus, então, é amor, relação, comunhão. O Espírito Santo é pessoa, porque Ele é o quê? O nós do Pai e do Filho. Porque a gente diz, Deus é o eu, o Filho, o Pai é o eu, o Filho é o tu. Porque assim, o Espírito Santo não é o Ele, não é? Vocês vão ver muitas representações do Espírito Santo. Ó, vamos fazer uma coisa aleatória aqui, ó. Trinity. Coisa bem aleatória. Vê se entra aqui. Tem muitas. Aqui, ó, essa ajuda. Tem muitas imagens do Espírito Santo. Você abrir aqui. Que o Espírito Santo está no meio. Está entre o Pai e o Filho. Essas são mais interessantes. Mas tem umas que estão o Pai e o Filho e o Espírito num canto. Já reparem isso. Se você entrar aqui só aleatoriamente. Ó, aqui de baixo vocês já conseguem ver que o Pai está numa relação com o Filho, o Espírito está lá em cima. O grande perigo que o Cantalamessa está mostrando com essa frase é, muitas vezes a gente diz, o Pai e o Filho estão em relação, e o Espírito Santo parece estar fora dessa relação. Então, eu, tu, ele. Que nós, gente? Vocês aprenderam português onde? Veja, Leandro, vem aqui, por favor. Você também, por favor. Pode perceber, aí vocês vão entender. Ficou bem amorosa nós três agora. Não. Você vai ser o filho? Não, é melhor ele ser o filho. Você é o pai, na verdade. Ele, o filho, e eu, o espírito, todo de vermelho. Não, vamos ser uma cronologia aqui, né? Uma cronologia. Né? Então, o eu do pai que ama o filho. Eu, tu. O que o Cantalamessa está dizendo? O espírito não é o ele. Que é assim, né? Diga, eu, tu, o ele. Parece estar sempre fora, né? Eu estou em relação com você. Eu, tu, ele. Parece que está fora dessa relação. O que é o espírito? O nós. Porque é o espírito que faz a união dos dois. Então, o espírito não é o ele, aquele que está fora. Ele é aquilo que faz o eu e o tu do Pai serem um nós. Obrigado. Estão entendendo? Então, o espírito não é o... Obrigado, um salve de palmas para os nossos ajudantes. Então, o espírito é o nós do Pai e do Filho. Ok? Vamos lá, vamos lá. Tudo entendido até aqui? Ou não? Estão viajando aí? Vamos pegar no fim da página 35, que isso ainda fica mais claro. Então vocês vão ver, fim da página 35, duas últimas linhas. Juntos, o Espírito... Da eternidade, o Pai suscita um outro si mesmo, que voltado na direção, juntos, na direção de seu âmago, lhe devolve tudo aquilo que dele eternamente recebeu. E este movimento dos dois é o Espírito. O Espírito Santo é esse eterno dom de amor mutuamente trocado e intercambiado entre o Pai e o Filho. Por isso o Espírito Santo é o dom personificado. Ficou claro?
Vocês talvez não tenham reparado isso, mas a gente sempre pede os dons do Espírito Santo, né? Vai fazer a crisma, tem sempre tem um desenho, um cartazinho, uma faixinha, uma bandeirinha com os dons do Espírito Santo, nenhum problema. Mas engraçado que nas músicas, em geral, a gente não pede os dons. Vem, vem, vem. Isso aqui no limite. Junto. Vem Espírito Santo de amor. Isso é fome? Venha a nós, traz à igreja o novo vigor. Então a gente pede que venha o Espírito. Em geral a gente não pede que venham os seus dons. Não é? Não sei se vocês já repararam, quando o bispo vai crismar, ele não diz, receba os dons do Espírito Santo. O que o bispo diz? Receba o Espírito Santo, o dom de Deus. O dom. Ficou claro? Mas olha que coisa extraordinária. Quando você pede para receber o dom do Espírito Santo, você está pedindo a Deus o seguinte, à luz do que o Cantalamessa diz. O Cantalamessa diz que o Espírito Santo é o movimento entre o Pai e o Filho, é o eterno dom, é o intercâmbio de amor. O Pai ama o Filho ama o Pai. O Pai ama o Filho ama o Pai. O Filho gera o Filho amando. O Pai responde ao Pai amando. E esse movimento é o Espírito Santo. O que o Pai dá ao Filho é o Espírito. O que o Filho dá ao Pai é o Espírito, porque é amor. Então quando você pede o dom do Espírito Santo, você está pedindo que o amor que o Pai dá para o Filho e o amor que o Filho dá para o Pai venha para você. Ou seja, você se intromete, você se enfia no meio dessa relação. Volta os dois aqui, por favor. Vamos desenhar, Leandro. Agora venha você, vamos colocar uma mulher aqui. Sabe que o Espírito Santo é sempre, como a pomba, ela é o símbolo feminino, né? Então, o Pai vira para o Filho, nessa eterna relação de amor. Você é o Espírito Santo agora. Coloca a mãozinha nos dois, você faz o nó dos dois. Vocês dois aqui, se amando, levanta um pouquinho mais. Pai, naturalmente, o Filho, o Espírito amando, nós. Obrigado. Sabe aquela coisa que quer que eu desenhe? Tá claro agora? Muito bem. 1.5. Ele que falou pelos profetas. Tá ficando claro o livro para vocês? Se não tiver, pelo amor de Deus também, né? Não vim de tão longe para ficar assim frustrado, pelo amor de Deus. Ele que falou pelos profetas. Aí vocês vão gostar. Se não gostaram até agora, também não entendo, né? Pelo amor de Deus. Agora, o Cantalamessa vai dizer que é o que o Espírito faz. Ele que falou pelos... Até agora nós falamos do que o Espírito é, agora nós vamos falar do que ele faz. Então é o que o Cantalamessa vai dizer, chamar de a atividade carismática do Espírito Santo. Não quero decepcioná-los, mas essa atividade carismática existe desde o início do mundo. Não começou com a RCC. Não quero decepcioná-los. Ou vocês acham que vocês que descobriram o Espírito Santo? Não, né? Eu já contei isso para vocês. Hã? Vocês atiraram que a poeira? Ah, é bom, isso é bom, é uma boa imagem. Eu lembro uma vez, eu acho que contei isso para vocês. Eu dei 52 noites de curso bíblico para a renovação carismática da minha diocese. 52 noites. Eu atravessei a diocese.
Daí depois que tinha terminado o curso, a coordenadora olhou para mim assim, porque eu nunca fui da renovação, como eu já disse. Dela assim, ela olhou para mim, um homem chamado Rude, e disse assim: tu não queres vir a servir a Jesus com a gente? Eu olhei para ela com a delicadeza que me é habitual e disse: e até agora estava servindo quem? Satanás? 52 noites aturando vocês, uma pergunta mais absurda do que a outra. Eu estava servo de quem até agora? Não, porque eu não oro em línguas, eu não repouso no Espírito Santo, não sei o quê. Tá todo mundo lá assim, eu, ó. Hoje eu até me expressei, eu fiz assim, ó. Eu sou romano, eu faço assim, ó. Né? Eu já contei que eu fui num retiro de experiência, tentaram me derrubar. Muito bem, agora, a atividade, como o Espírito é Espírito Santo, aqui o Cantalamessa vai dizendo que ele falou pelos profetas, vai falar da atividade santificadora do Espírito Santo. A gente já está acostumado com isso, né? O Pai é Criador, né? Glória, glória ao Pai o Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória. Faltou o que aqui? O Espírito? Veio com o Espírito. É tratado como primo pobre, né? Ele nem disse, ó. O Pai não quer, nem o Filho, glória. Não. O Filho, santificador. Ele falou pelos profetas. Essa é a atividade santificadora carismática. Então, o que o Cantalamessa está dizendo? Que até agora o credo falou na atividade criadora, Senhor que dá vida. Agora ele está falando da atividade santificadora, ele que falou pelos. E essa atividade santificadora é também a atividade de edificação da comunidade. Então, Deus não nos santifica para nosso bem-estar próprio. Então, ser santos não é uma coisa para nós, não é? Ai, como eu sou bonzinho, ai, como eu faço a vontade de Deus, aqui. Não. A carta aos Coríntios é muito clara, a primeira carta aos Coríntios é muito clara em dizer que nenhum dom é dado, a não ser para a edificação da comunidade. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Então Deus nos fala não para nos premiar, nos fazer sentir bem, mas para que nós edifiquemos, santifiquemos a comunidade. Nos últimos domingos, foi o segundo ou terceiro domingo tempo comum, estava lá a leitura sobre os carismas, porque os coríntios ficavam disputando quem é que tinha mais carisma extraordinário, e Paulo vai dizer, ó, todos os carismas vêm do Espírito Santo, do maior ao menor. E os que vocês acham que é o menor é o maior? E o que vocês acham que é o maior é o menor? Certo? Então todos procedem do mesmo Espírito. E para quê? Tem que servir para a comunidade. Não para você se achar, não para você... É para a comunidade. Certo? Então é isso que ele vai dizer. Muito bem. Isso vai ser retomado pelo Vaticano II. E o movimento carismático está nessa linha, justamente. Certo? Dessa redescoberta da atividade carismática na igreja. Porque assim... Os carismas nunca cessaram de existir. Mas como você disse, muitos podem ficar empoeirados. Não é isso? Então, isso que o documento de Manini diz. Faz 20 e poucos anos que eu li esse documento. Certo? Ele é muito claro em dizer, os dons não cessaram, mas o Espírito suscita certos dons em certas épocas. Ponto. E o movimento de renovação é para resgatar dons que sempre existiram. Por isso que eu digo, vocês acham que a história começou com vocês? Claro que não, claro que muitas vezes essa experiência pode levar essa sensação muito singular, né? Muito me tornar especial. Não, mas você, dentro de um movimento do Espírito, nada mais é do que um instrumento de Deus para que os dons que sempre estiveram na igreja voltem a receber atenção. Certo?
É simplesmente isso. Nada mais. Então Deus sopra sobre a sua poeira do seu pecado, né? Para que o Espírito que age na igreja se manifeste em você. Esse é o detalhe. Então ele já está aí, ele já está na igreja. Nós acabamos de ver que todos que recebem o batismo, recebem o Espírito Santo, recebem esses carismas. O problema é usá-los, né? Colocá-los em prática. Isso não os torna mais especiais, jamais. Entenderam? Até porque São Paulo vai colocar claramente o dom da profecia e inclusive o dom do ensino acima do dom de línguas, por exemplo. Não é? Então, muito cuidado com certas tendências que a gente tem. Ok? Temos ainda um tempinho, né? Até 12:30, né? Muito bem, essa parte eu acho que a gente já viu bem. Podemos para o 2. Creio só Senhor Jesus Cristo. Alguma dúvida tem aqui? Está ficando claro? Quais são os 3 primeiros concílios? Que a gente... Né? Niceia que ano? Constantinopla. Calcedônia. Como é que é o nome do livro de São Basílio que inspirou o concílio depois? Tratado sobre o Espírito Santo. Foi escrito em que ano? Qual é o nome do padre da igreja que defendeu a divindade de Jesus Cristo? O que significa dizer que o Espírito Santo é Senhor? Que dá vida. Estavam indo tão bem para morrer na praia. Senhor que dá vida, significa que Ele participa da atividade criadora. Procede do Pai e do Filho, significa o quê? Que Ele recebe a mesma adoração. O termo técnico para isso é? Mas Ele é gerado ou Ele procede do Pai? Nenhuma das duas coisas. Ele não é gerado, Ele procede do Pai e do Filho. Qual a melhor categoria para falar de Deus, segundo o Cantalamessa? Amor. O Pai é aquele que Ele ama o Filho no Espírito. O Filho é o Espírito Santo é o Espírito Santo é o nós do Pai e do Filho. Ele que falou dos profetas. Acabamos de falar da atividade que é Deus que cria, mas fala da atividade carismática, que tem como objetivo a edificação, a santificação da... Podemos ir para Jesus agora. Viram? Vocês já tinham captado tudo isso? Quem é aqui, as virgens prudentes que tinham lido o livro? Já tinham captado tudo isso? Já? Então pode ir embora. Se já, eu sou inútil aqui. Vamos lá. Na verdade, assim, eu espero que vocês já tenham entendido muito. E eu só estou aqui para dizer, entendi certo. Não entendi errado. Ou a conclusão mais triste, assim, eu acho que eu não entendi nada. Não é? Tem aquele assim, eu acho que eu li tudo errado, eu tinha entendido tudo. Pronto, vamos lá. Sem muito papo. Creio só Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Vamos lá. Repitam. Creio só Senhor Jesus Cristo. Repitam o que eu disse. Repitam significa, reproduzam com a boca de vocês aquilo que eu disse. Eu não disse completem, eu disse repitam. Creio em um só Senhor Jesus Cristo. Filho unigênito de Deus. Nascido do Pai antes de todos os séculos. Então, o que vem agora data do ano 325. Lembrem-se que nós estamos no aniversário do Concílio de Niceia. 2025. Não é? Nós estamos no aniversário do Concílio de Niceia. O que vem agora é assim, sabe o Chaves, que burro ele? O concílio vai dizer, olha, se você tinha dúvidas que Jesus
é Deus também. Eu vou deixar claro para vocês. Repitam. Deus de Deus. Luz da luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Eu estou falando tão empolgado, vocês assim. Gerado, não criado. Consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. E por nós homens. E para a nossa salvação, desceu dos céus. Que foi e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. E se fez homem. Parece óbvio dizer isso, né? Se ele está no seio de uma mulher, ele se fez homem, não fez um cabrito. Não era óbvio para alguns. Olha que interessante, né? Para nós parece, claro que se fez homem. Mas tem tantas camadas isso. Vamos lá. Ressuscitou ao terceiro dia. Conforme as Escrituras. E subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória. Para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. Vamos lá, creia em Jesus. Não, agora é só. Então a parte 2, creio em um só Senhor. Estão conseguindo anotar aí? Estão conseguindo enxergar, eu acho, né? Com esse telão maravilhoso. Nunca trabalhei com um telão tão legal. Negócio. Quero ver. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Vamos ser bem objetivos aqui. Muitas coisas eu já trouxe, então. Deixa eu ajustar os papéis. Primeiro tópico que nós temos aqui. Respondendo uma pergunta que eu fiz no início, que agora ela pode ser completada. Por que nós começamos? Por que Cantalamessa começou este livro com o Espírito Santo? Porque ninguém consegue conhecer o Filho senão pelo Espírito. É o Espírito Santo que me leva a conhecer o Filho. E o Pai, né? Por isso que o Pai vem depois. Eu coloquei aqui no finalzinho a última estrofe do Veni Creator. Vocês sabem que o Cantalamessa é conhecido por comentá-lo. Tem muitas traduções, inclusive eu fui verificar no livro dele sobre o Veni Creator, eles não usam a melhor tradução não, pelo menos a edição que eu tenho da Voz. Essa é a última estrofe do Veni Creator. Vamos juntos, depois ela vai aparecer, mas eu já quero adiantá-la. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos estão vendo? É o Espírito que nos leva a conhecer o Pai e o Filho. Isso está no Veni Creator. Então, o Cantalamessa vai se basear muito nisso. Então, voltando aqui. Agora estamos falando de Jesus. Perfeito. Então, qual é a primeira coisa que eu falei? Conhecemos o Pai e o Filho pelo... Conhecemos o Pai e o Filho pelo Espírito Santo. Eu vou colocar essa. Então, o conhecimento do Filho é dado pelo Espírito. Então, aqui o Cantalamessa vai dividir as duas frases sobre Jesus. Então, Senhor Jesus Cristo. Esta é uma primeira fase do discurso do credo sobre Jesus. A segunda é Filho unigênito. É uma segunda fase. Ok?
Perfeito. Muito bem. Vamos a Ele dará testemunho de mim. 2.1. Ele dará testemunho de mim. Opa. O que isso significa? Aquilo que nós acabamos de ver. O Espírito Santo é o princípio do conhecimento de Cristo. Depois eu vou mostrar a palestra do Cantalamessa, que isso vai ficar mais claro. Segunda coisa, a partir da página 48. O Espírito Santo sempre faz referência a Cristo. E uma coisa muito importante. O Cantalamessa vai dizer que no Novo Testamento, esse conhecimento de Jesus se dá em dois tipos, de dois modos. Depois ele vai acrescentar um terceiro. Tipos, isso página 48, de conhecimento de Cristo. Qual é o primeiro tipo, para quem leu? O primeiro é o conhecimento objetivo de Cristo. O que é conhecimento objetivo? Ele vai dizer ali, é o conhecimento do seu ser, do seu mistério e da sua pessoa. O que é o conhecimento subjetivo? O que é o subjetivo? É o funcional, o pessoal e o interior. Certo? Depois vai ter um terceiro. Aqui ele vai, de alguma forma, fazer a seguinte distinção. Aqui é o Jesus em si. Esse é o Jesus para mim. É isso que é muito interessante do cristianismo. Nós acabamos de ver sobre o Espírito Santo, divindade, tudo. Agora nós estamos falando. O concílio falou que Jesus é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Ele está falando de Jesus em si. Este é o conhecimento objetivo. Então você pode ler o catecismo da igreja e vai estar ali. Jesus verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, nascido virginalmente de Maria, tudo isso. Você pode ler todos os decretos dos concílios. E ali você vai ver o quê? Uma descrição objetiva sobre Jesus. Ponto. Só que nada disso pode te tocar. Está entendendo? Aí é que entra o Espírito Santo. Se você não tem fé, se você não se abre à ação de Deus, você vai ficar só no conhecimento objetivo. Porque você pode ler todos os livros do mundo sobre Jesus e não crer nele. Não é? Conheço muita gente que escreve sobre Jesus e que é ateu, que é ateia, gente ateia. Por quê? Porque ficou no conhecimento objetivo. Não quis crer. Porque quando a gente fala em o catecismo vai falar em fé, ele vai dizer que a fé é o assentimento da inteligência e da vontade movida pela graça. Olha os detalhes. Repitam, a fé é o assentimento. Assentimento é quando você concorda, tá? É quando você aceita. O assentimento da inteligência significa que a fé não é irracional, porque você tem que entender para crer, né? Só que não basta você entender para crer. Você tem que querer crer. Assentimento da inteligência e da vontade movida pela graça. Então, a fé não é algo só meu. É quando eu me abro, eu quero crer. Quando eu quero crer, eu deixo o Espírito agir. Esses dias eu vi um videozinho que explica muito bem isso. Uma moça questionando um rapaz que assim, eu só acredito na ciência.
porque a ciência está baseada em fatos. E ela fez a seguinte pergunta para ele: tá, mas se você encontrasse fatos que comprovam a fé, você aceitaria a fé? Ele não. Então ele disse assim: não é que você não quer ser convencido, é que você não quer crer. Não é uma questão de inteligência, é uma questão de vontade. Você não quer crer. Você pode até ser convencido, mas você não quer crer, porque não basta você entender que Jesus é Deus. Você tem que querer crer nele, em Deus. Você tem que querer abraçar a fé nele. Você tem que aceitá-lo, porque assim, quando eu aceito que Jesus é Deus, inevitavelmente, eu tenho que dar uma resposta prática. Eu não posso ficar no nível da inteligência, eu tenho que ficar no nível da vontade também. Aí eu acredito em Deus, tá, mas o que isso muda na tua vida? O que isso impacta no teu conforto, na tua comodidade? Porque se você só tem amigo ateu e você diz que vai acreditar em Jesus, você vai perder amigos. Se você diz que você acredita em Jesus, você vai começar a ter opiniões que vão te afastar das pessoas que antes te elogiavam. Você vai virar um réprobo, você vai virar um estranho, você vai sofrer preconceito, você vai ser perseguido. Então você tem que querer crer, porque muita gente está convencida, mas não está convertida. Estão entendendo? Isso é convencimento, isso é conversão. É quando a minha inteligência se une à minha vontade e eu digo: faça-se em mim segundo a tua vontade. É a atitude de Maria, é a obediência da fé. Diz, né? Vamos, quase no fim. Move-te em mim. Percebo que essa música de algum modo explica o que eu estou dizendo. Move-te em mim, move minha mente, meu coração. Não é isso? Essa música explica o conceito de fé do catecismo, de algum modo. Ó, presta atenção na letra. Até vou colocar o Espírito Santo ali para nós. E com isso vamos terminando para o almoço, né? Vamos ficando em pé, vamos cantar então. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Mais forte. Toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.